Ao longo dos seus mais de 20 anos de carreira, algo que não faltou na discografia de Britney Spears foram hits memoráveis. Da sua estreia em 1998 com Baby One More Time até os dias atuais, são incontáveis os sucessos que a eterna princesinha do pop serviu ao longo de todo esse tempo, mas dá pra imaginar que essa coleção de sucessos poderia ser ainda maior? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e voltando aqui em um tópico que eu já percebi que vocês curtem bastante quando a gente fala por aqui. Hoje, aqui nesse calor, a gente vai novamente dar aquela vasculhadinha de bastidores, mas agora de apenas uma grande estrela especificamente. É incontestável que Miss Britney Spears criou todo um legado e marcou a vida de muitas pessoas com todos os seus hits ao longo da sua carreira. Mas que tal imaginar se, num álbum específico, aquele single que passou despercebido pudesse ter sido trocado por uma música que acabou vendo a luz do dia na voz de uma outra pessoa e que também se consolidou como um grande sucesso? Temos aqui demos, temos aqui informações, temos aqui a história sobre como cada situação aconteceu e também temos aqui 10 grandes sucessos que foram rejeitados por Britney Spears. Alguns eu imagino que já sejam bem conhecidos pela maioria, outros talvez nem tanto assim, mas bora aqui tentar visualizar quais deles teriam dado tão certo com ela, assim como deram com seus intérpretes finais. A gente já vai começar, mas antes, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Britney e Kylie Minogue nunca gravaram uma música juntas, mas aí uma longa história entre essas duas, onde elas meio que trocaram hits. Tudo começou em 2002, quando a Kylie recebeu ali de mãos beijadas uma pequena música chamada Toxic, e ela acabou deixando passar, caindo então nas mãos da Britney, que transformou ela não só em um dos maiores sucessos da sua carreira, mas em uma das músicas mais conhecidas de todos os tempos. E eis que o mesmo viria a acontecer de forma reversa alguns anos depois, com a Britney descartando algumas músicas que seriam por fim lançadas pela Kylie. Ambas assinadas pelo produtor Bloodshy, duas faixas que a princípio poderiam ter entrado no Blackout, acabaram chegando ao público através do álbum X da Kylie, sendo elas Nudity e Speakerphone. No entanto, eu acho que nenhuma delas foi tão bem usada, tão bem trabalhada, tão bem recebida pela australiana, assim como o segundo single do álbum Aphrodite, Get Out of My Way. A forma como Kylie deu vida à produção do dinamarquês Lucas Secom acabou tornando essa uma das melhores músicas de toda a sua discografia, de toda a sua carreira. O single foi um grande sucesso até mesmo aqui no Brasil, onde ela não tem um nome tão forte assim quanto na Europa, chegando ao 16º lugar nas rádios daqui e ao primeiro na categoria pop, mas foi por muito pouquinho, foi por isso aqui que ela quase não era uma faixa do Femme Fatale. Tanto Kylie quanto Britney demonstraram interesse na música, as gravadoras de ambas foram lá fazer ofertas ao Lucas, mas vamos dizer que foi assim, a prioridade que cada uma tinha pra música que foi um fator decisivo para ver quem ficaria com Get Out of My Way. Em uma entrevista posteriormente, o Lucas até falou que ficou meio sem saber o que fazer quando percebeu que as duas queriam. Em um primeiro momento, a Britney até poderia ter sido a primeira opção, mas enquanto ela queria a música apenas para compor o álbum dela, a gravadora da Kylie falou que se a música ficasse com ela, além de transformar ela em single, ela iria incluir na próxima turnê dela, dando assim bem mais visibilidade ao trabalho dele como um todo. Get Out of My Way é uma música que super dá pra imaginar ela funcionando com a Britney, né? Mas eu acho que pelo bem da própria música, é até melhor que ela tenha ficado com a Kylie. A mistura de pop e R&B foi algo que a Britney fez funcionar muito bem em músicas como I'm a Slave for You, Boys e quase todo o álbum The Zone, né? Logo, não é tão difícil assim imaginar o quão certo poderia ter dado com ela esse nosso próximo caso. Lançado em 2003 pela cantora Kellys e lembrado até hoje como o maior hit da sua carreira, o single Milkshake foi aí um grande sucesso mundial, alcançando o top 10 em diversos países, incluindo um terceiro lugar na Billboard e um top 2 no Reino Unido, e se quiçá talvez até aí uma das músicas mais bem-sucedidas dos anos 2000, ou pelo menos uma das mais lembradas, e com produção assinada por Pharrell Williams, que, olha só, era o mesmo responsável por I'm a Slave for You e Boys. Apesar de nunca ter vazado uma versão da Britney para Milkshake, pela época em que a música começou a ser trabalhada, a gente subentende, né, que os planos para ela eram entrar no In The Zone, mas após o álbum ser finalizado sem ela, sem muita demora, ainda no mesmo ano a música foi lançada pela Kellys. Já pensou se algum dia o Pharrell divulgar aí a versão da Britney para essa música, que ele provavelmente deve ter em algum lugar da casa dele? Isso é algo que eu acho que nunca vai acontecer, mas não custa sonhar. Continuando, agora a gente tem aqui um caso bem recente, aliás, onde a Camila Cabello, que acabou tendo aí um bom momento com ela. Essa daqui é um caso que a gente não precisa ficar só na imaginação, porque um pouco depois do lançamento da versão oficial,
A demo na voz da Britney acabou vazando também, e eu acho que de toda essa lista, esse é o único caso que não teve ali ao alcance dela ser passada para outra pessoa. A princípio o remaster seria lançado em uma colaboração entre Britney e o cantor Romeo Santos, mas como na hora nenhum deles tinha ali um projeto para encaixar ela, a faixa foi enviada para algumas produtoras e quando a Atlantic Records pegou ela, veio a ideia de usá-la como trilha sonora do filme Velozes e Furiosos. A produção do filme gostou tanto que até escolheram ela como tema principal, mas como agora era um projeto bem maior, com mais pessoas opinando e tudo mais, foi solicitado para que os intérpretes fossem substituídos para que a música tivesse um alcance maior entre um público mais jovem. O Romeo Santos foi então substituído pelo J Balvin, a Britney foi substituída pela Camila, fechando então o lançamento com a participação do Pitbull. Por conta desse novo elenco, a música acabou tendo uma adesão bem mais forte entre o público latino, e para Camila, principalmente, foi um lançamento bem importante, bem estratégico ali para impulsionar ainda mais a carreira solo dela, visto que na época ela ainda não tinha lançado Ravenna e Cry in the Club não tinha ali atingido as expectativas da gravadora. Então foi algo bem legal para ela, bem positivo. Mas para quem ficou aí com um gostinho de saber como seria a versão da Britney, vou deixar aqui um trechinho de Remar na versão dela. Seguindo aqui com os latinos, o nosso próximo caso não foi exatamente assim um grande hit, um sucesso estrondoso, mas ainda assim foi uma música essencial para o 6º álbum de estúdio da Jennifer Lopez, Brave. E por que eu tô falando isso? Porque a música em questão é justamente a faixa título. Em mais uma produção assinada pelo Bloodshine, Brave a princípio também havia sido escalada para fazer parte do Blackout, mas por eles considerarem que ela não tinha ali a mesma força que as outras que entraram, ela acabou sendo descartada da tracklist final, sendo posteriormente enviada para J.Lo, que desenvolveu ali toda uma era em torno dela. No fim das contas, o Bloodshine acabou aí ganhando dos dois lados, mas não podemos fechar o tópico Blackout sem a mais lendária, sem a mais emblemática de todas. Será que eu preciso mesmo falar qual é o título dessa? Antes de ter o seu próprio momento no mainstream, como alguns já devem saber, a Gaga trabalhou como compositora para outros artistas pop, entre eles ela mesma, Britney Spears, que, segundo a própria, foi um grande ícone durante a sua adolescência. Resumindo a história, porque esse é certamente um dos casos mais conhecidos e que a maioria aí provavelmente já deve ter visto pelo menos falar, Gaga escreveu uma música chamada Telephone, que ela enviou para a equipe da Britney na época em que ela estava produzindo o Blackout. Rolou ali o interesse inicial a ponto da Britney gravar uma versão demo, mas acabou que ela também não foi escolhida para fazer parte do disco. Eis que anos depois, quando a Gaga já havia se lançado para o mundo, Britney e a equipe dela olharam para aquela música novamente com outros olhos, pensaram que poderia ser uma boa ideia lançar ela como uma faixa inédita da coletânea The Singles Collection, aquela mesma que nos presenteou com Tree, mas aí já era tarde demais, porque a Gaga já tinha os seus próprios planos para ela. Telefone foi por fim lançada por Gaga e Beyoncé como segundo single do The Fame Monster, e o impacto dela eu acho que é algo que nem precisa ser discutido, porque esse encontro delas foi certamente um dos grandes marcos da cultura pop que a gente viu nesses últimos anos. Às vezes as coisas acontecem por acidente, mas às vezes parece que é porque tinha que ser daquele jeito. Em seus vários anos de carreira, o rapper Nelly e Britney se cruzaram algumas vezes e até fizeram alguns trabalhos juntos, como em 2001, quando eles participaram do Super Bowl ao lado do NSYNC e o Aerosmith, e em 2004, quase que eles fecharam algo maior. Nelly havia convidado Britney para participar do seu single Till Your Head Back, que futuramente iria alcançar o 5º lugar no Reino Unido, entre outros top 10 aí ao redor do mundo, e apesar da Britney ter topado, ter ido lá, ter gravado os vocais dela, de última hora o feat acabou caindo. De acordo com o produtor Dorian Moore, a gravadora da Britney na época foi quem barrou o lançamento da música por eles considerarem ela urbana demais, ou seja lá o que isso significa, visto que ela tinha acabado de lançar o In The Zone. Mas bom, após não ter dado certo com a Britney, o Nelly depois procurou a Janet Jackson, mas no fim das contas a música acabou sendo lançada em parceria com a Christina Aguilera. Pegando aqui agora um outro clássico quando falamos de músicas que a Britney rejeitou, e talvez até dividindo com o telefone o título das que mais fizeram sucesso com outras pessoas, Umbrella certamente foi aí um definidor de momento na carreira da Rihanna e uma música essencial para alavancar a imagem dela como estrela mundial ali em 2007. Antes dela cair nas mãos da Riri, no entanto, Britney foi a primeira opção do produtor Trick Stewart. No entanto, isso é algo que nem ela mesma sabia, visto que a música foi rejeitada diretamente pela equipe que representava ela. Mary J. Blige até também teve a sua chance de poder gravar ela, porém ele e Reed e Jay-Z fizeram ali a ponte até ela chegar nas mãos da Bad Gal, e o resto dessa história todo mundo já conhece.
Em seus primeiros anos de carreira, a Boa até chegou a ser conhecida como a Britney Spears coreana, título esse que eu acho que hoje em dia já nem faz mais tanto sentido assim, visto que cada uma foi aí moldando a sua carreira por caminhos bem distintos. E apesar de no primeiro álbum em inglês da Boa ter uma música descartada pela Britney, no caso Look Who's Talking, que anos depois acabou vazando a demo da Britney intitulada Look Who's Talking Now, entre o pessoal do K-pop, o maior destaque pra gente citar aqui é provavelmente Chocolate Love. Enviada para Britney em 2003, a música na época ainda se chamava Top Billin' Love, e apesar da própria Britney ter trabalhado ali em uma adaptação para composição para algo que fizesse mais sentido para ela, a música acabou não entrando em nenhum projeto futuro dela. No entanto, 6 anos depois ela acabou sendo lançada não apenas por uma, mas por 2 artistas, ou melhor, grupos. Em uma parceria com a LG, os grupos FX e Girl Generation, 2 lendários aí do K-pop, lançaram versões diferentes para a música, que agora sim se chamava Chocolate Love, e apesar de ambas terem sido lançadas no mesmo dia, em 2009, enquanto o FX trabalhou numa versão mais electropop, o Girl Generation ficou com uma versão mais retrô. Pode ter demorado? Pode ter demorado. Mas, além da popularidade dos grupos, só o simples fato da música já ter sido vinculada em um comercial da LG, cedo ou tarde, a compositora Karen Poon e o produtor Bloodshy, novamente ele, acabaram fazendo aí um bom pezinho de meia com ela. Eu acho que é um fato que muita gente aí cresceu se inspirando na Britney, querendo ser como ela, ou até mesmo ser ela, e apesar de uma das músicas mais famosas do Pussycat Dolls por pouco não ter ficado com ela, até mesmo quando ela foi pro grupo, a adaptação da letra ainda assim continuou sendo inspirada nela. Escrita e produzida pelo Darkchild, com quem a Britney já havia trabalhado aí diversas vezes, a letra inicial de When I Grow Up era bem diferente da que a gente conhece, a ponto de, nesse caso, ter sido aí até um desafio reconstruir ela para uma outra pessoa. Mas, como a gente bem sabe, né? Deu certo. Apesar de nunca ter vazado uma versão com os vocais da Britney, em 2017 vazou a demo na voz da dupla R-City, parceiros do Darkchild e que também trabalharam na música. E só para vocês sentirem assim um pouco do feeling e entender do que eu tô falando, eu vou deixar aqui um trechinho, mas a versão completa eu vou deixar o link ou aqui na descrição ou no comentário fixado, beleza? My name is Britney. And I don't care what you say, 'cause see every time I turn around they screaming my name. Eu imagino que a Britney tenha tido aí um envolvimento bem legal com When I Grow Up, ou seja lá qual era o título original que ela tinha na época, porque mesmo após o lançamento com as Pussycat Dolls, ela ainda foi lá gravar uma participação especial no clipe delas, onde, pelo que foi noticiado, ela ia só fazer assim uma pequena cena, obviamente, né, dando ali uma piscadinha na cena do congestionamento. Isso foi algo que vários veículos noticiaram na época, até mesmo porque ela foi vista lá nas gravações, mas por motivos que nunca foram divulgados, assim como a música foi descartada, a participação dela no clipe também foi cortada. Agora aqui entre nós, aqui entre nós, aqui entre nós, aqui entre nós. Se vocês pudessem escolher apenas uma música para ter ficado com ela, qual seria? Eu acho que eu fico bem na dúvida entre Get Out of My Way e Milkshake, mas pensando assim do lado prático, eu acho que eu ficaria com Milkshake porque eu imagino ela super dando assim um baita single do In The Zone, talvez até no lugar de Old Treasures. E vocês, o que acham? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal. Aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.